A paz, amados, mais uma vez nós estamos aqui para um treinamento preparatório da nossa aula do próximo domingo, que é a lição de número 10. Eu confesso aos irmãos que eu me sinto muito feliz, muito alegre, porque eu vejo no rosto, no semblante dos nossos alunos, a felicidade de ver a disposição de cada um de vocês ministrando com muito interesse, com muito gosto, buscando melhorar cada vez mais. Isso aí vai fluir e já está fluindo nas nossas igrejas, nas nossas classes. Então, antes de nós ministrarmos aqui a nossa orientação da lição de número 10, eu queria sugerir para você se aproximar um pouco mais dos seus alunos, principalmente você que tem uma classe distinta dentro da igreja. As nossas congregações, na maioria, são classes únicas, mas isso não impede da gente ter uma aproximação dos nossos alunos. Como? Prepare um grupo no seu WhatsApp só dos seus alunos da Escola Bíblica Dominical, para que você possa ter um contato melhor com eles durante a semana também, para que você não seja apenas o contato do domingo pela manhã, tá bom? Então eu sugiro que você prepare um grupo como esse, ou até mesmo uma linha de transmissão, porque às vezes as pessoas elas questionam mais um grupo e tudo mais. Então prepare aí uma linha de transmissão e mande 2, 3 vezes na semana um alô para eles, uma paz do Senhor Jesus, uma oração, que é muito maravilhoso ter esse contato professor-aluno, tá bom? E no demais, parabéns, eu tenho acompanhado aí as fotos que os nossos irmãos estão mandando para nós dos domingos pela manhã, né? A nossa professora Nilce, esse domingo na nossa congregação, os irmãos ficaram muito satisfeitos com a apresentação, com a exposição e a criatividade que ela ministrou a aula, tá bom? Então, se você quer acompanhar as nossas aulas online, dê um sinal aí que a gente manda o link e você pode acompanhar as nossas aulas, tá? Na nossa congregação, por exemplo, nós temos 5 professores. Eu, o pastor Sandro Dias, o pastor Josué, a professora Nilce e o pastor Alex Zanini, tá? Então isso aí é muito maravilhoso, as nossas aulas, e eu gostaria também de ter o privilégio de assistir a sua aula, tá bom? Então vamos entrar aqui um pouco na nossa lição. Eu alerto sempre que os nossos vídeos preparatórios, eles são sempre divididos em 2 etapas, tá bom? No primeiro vídeo a gente consome aí uma base de 20 minutos e depois no segundo vídeo a gente conclui a nossa base de orientação, tá bom? Então a lição de número 10, que vai abranger o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, que traz como assunto da lição a unidade da fé e da igreja. Esse é o nosso assunto da lição. Eu gostaria também de chamar a sua atenção para essa abertura, quando você é apresentado para dar a aula, tanto na sua classe como no púlpito da igreja. Então você vai cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Se você está na sua classe, você vai cumprimentar os seus alunos com a paz do Senhor. Você pode tirar aí uns 2 ou 3 minutinhos para interagir com eles, saber como é que foi a semana, se ocorreu tudo bem. E aí a gente vai mostrar agora aqui uma introdução, como é que você vai entrar na classe naquele momento, tá bom? Então nós já citamos aí o assunto da lição e aí a gente vai introduzir essa lição. Então o que eu sugiro para você? Primeiro, faça a sua saudação de forma tranquila, não precisa você ficar nervoso, nervosa, você não precisa disso. Então cumprimente a sua classe, os seus irmãos, a igreja com a paz do Senhor de forma tranquila.
Depois você pode perguntar quem foi que leu a lição durante a semana, quem foi que estudou, quem foi que marcou alguma coisa importante, algum assunto importante na lição, nos comentários. E aí você vai parabenizar aqueles que leram, que estudaram, e incentivar aqueles que não leram e que não tiveram o tempo de estudar, tá bom? Aí você vai falar que o assunto da lição ele é fundamental para a solidez da igreja, tá? Você vai dizer para a sua classe: esse domingo nós vamos estudar um assunto que é muito importante para a solidez da igreja. E segundo lugar, que nós vamos aprender que a fé não pode estar dividida. A fé que está inserida aí na nossa lição, ela não pode estar dividida. E em terceiro lugar, que nem tampouco a igreja ela pode estar dividida. Então nem a fé e nem a igreja pode estar dividida. É por isso que nós vamos estudar a unidade da fé e também a unidade da igreja, tá bom? Isso aí já foi uma introdução do assunto da lição. E o texto áureo, que está lá em Efésios capítulo 4 e o versículo 1 diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esse é o texto áureo, o texto de ouro da nossa lição. E aí a gente vai agora traduzir esse texto. Como é que nós vamos traduzir esse texto? Vocês se lembram que eu já falei anteriormente que a gente pode dividir os textos em partes. A parte A, a parte B, a parte C, quantas partes forem necessárias. Nesse caso, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 partes que nós dividimos aqui esse texto para a melhor compreensão. Então, veja bem, o que Paulo ele está ensinando para nós? Ele está escrevendo para a igreja de Éfeso, porém, ele está ensinando para nós. Primeiro, rogo-vos. O que é essa palavra que o apóstolo Paulo inicia a sua carta no capítulo de número 4 dessa lição? Primeiro, é uma forma humilde de suplicar ou de pedir. Rogo-vos vem de rogar, o verbo rogar. Eu rogo a vocês, eu peço humildemente, eu suplico para vocês. Então olha só, Paulo está pedindo de forma humilde e ele usa depois a sua identificação, o prisioneiro do Senhor. Nós já estudamos também na nossa lição que o apóstolo Paulo ele se apropriou desse título como prisioneiro do Senhor, de forma que ele se sentia devedor para pregar o evangelho aos gentios, ou seja, um grupo de pessoas que estavam menosprezadas por uma classe judaica, a comunidade judaica. Então ele se colocou como um prisioneiro, ou seja, eu estou debaixo das ordens de Cristo, que é pregar o evangelho a toda criatura. E depois ele diz: andeis de modo digno. O que Paulo está ensinando aqui? Um estilo de vida, um comportamento, uma mudança de atitude. Olha só, Paulo está dizendo: rogo-vos, eu, o prisioneiro de Cristo, do Senhor, que andeis de modo digno, ou seja, que vocês não sejam alvos de crítica, que vocês não sejam alvos de acusações, mas que vocês tenham um andar padrão, um andar digno, um estilo de vida, uma mudança de comportamento na vida de vocês. Ele diz aqui: em que área? Na vossa vocação. O que Paulo está falando aqui da vocação? Refere-se a um chamado, a uma habilidade. Olha, deixa eu dizer aqui uma coisa. As pessoas, às vezes, alguns obreiros, eles querem aplicar esse texto na sua vocação. A vocação que Paulo se refere aqui é o pastorado, é o diaconato, porque eu canto, porque eu oro, nada disso. A vocação que Paulo está se referindo aqui ao chamado, a habilidade é servir, ser útil, ser considerado amável pelas pessoas. Ninguém foi chamado por Cristo para ser superior a alguém. Ninguém foi chamado por Cristo para estar acima de alguém de maneira nenhuma.
nós fomos chamados, a nossa vocação foi para ser santo, separado do mundo, sermos diferentes, e eu digo diferente não é ser esquisito. Ser diferente é ter um modo digno de andar, ou seja, se tornar um espelho para que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim, eu quero esse padrão de vida para mim. E aí ele completa dizendo que fortes chamado, olha, rogo-vos, eu, o prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vocação, que fortes chamados. Isso quer dizer o quê? A finalidade de alguém vir a Cristo é ser o quê? Servo, é servir uns aos outros, é amar uns aos outros, é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade de Cristo. Essa é a nossa vocação. Aí eu coloco aqui entre parênteses, que estarmos unidos na mesma fé em Cristo refere-se à unidade da fé e da igreja. Então olha só, nós precisamos estar unidos em Cristo e unidos na fé. Aí vem nossa verdade prática, que diz assim, a submissão e a fidelidade a Jesus produz nova vida com Deus e unidade entre os irmãos na igreja, o corpo de Cristo. Aí olha só, lemos a verdade prática, você vai ler a verdade prática diante da sua classe, dos seus alunos, e agora você vai fazer uma pergunta. O que nos ensina a verdade prática? Primeiro, submissão e fidelidade. Olha, dois comportamentos que um servo ou um escravo livre, você se lembra que nós estudamos as 3 formas de comprar um escravo para ele continuar sendo escravo, comprar um escravo para que ele possa ser livre, deixar de ser escravo, dando a ele a carta de alforria, e também comprar um escravo para que ele possa ser servo. Então olha só, submissão e fidelidade são 2 comportamentos que um servo ele pode ter e deve ter para com o seu senhor. Submissão e fidelidade. Quando um escravo, quando um servo, ele se utiliza desses 2 comportamentos, ser submisso e fiel, ele tem a possibilidade de se tornar o quê? Um mordomo. E o que é um mordomo? É um servo de alta confiança. Ele pode até ter a chave da casa do patrão, ele pode até ter o segredo do cofre, porque ele é submisso e ele é fiel. O Senhor confia nele. É isso que a verdade prática está nos ensinando, que Jesus, ele quer que nós tenhamos esses 2 comportamentos. Que a gente seja submisso e que também seja fiel para com ele. Segundo, o que é que nos ensina a verdade prática? É que aquele que é submisso e fiel a Cristo, ele produz uma nova vida com Deus. Olha só, ele produz de dentro para fora. Olha, essa lição, ela é tão maravilhosa que eu fico imaginando a viagem que a gente faz da região da galáxia. Passamos por todas as igrejas da galáxia e a gente viu que as igrejas, os crentes, os judaizantes, eles criaram tanto problema que eles envenenaram a mente dos crentes. E agora Paulo, ele está flutuando, ele está tranquilo, orientando os crentes que querem crescer, que querem frutificar. E olha o que ele diz aqui, aquele que é submisso e fiel, ele produz uma nova vida com Deus. Existe um processo na natureza, lição ela é tão maravilhosa, que nós já estamos chegando nos 15 minutos. Existe um processo na natureza que a lagarta, ela escolhe um lugar para se fixar e de lá ela passa por um processo chamado metamorfose, onde ela vai se transformar em uma borboleta, ela vai criar asas e vai voar. Olha só que maravilha. Alguém que andava rastejando, correndo o risco de ser pisada, esmagada, agora criou asas e vai voar. E também poderíamos falar das aranhas que trocam a sua casca como se fosse a sua roupa. As cobras também trocam. E vários animais que se nós fôssemos pesquisar, que seriam tantos que trocam a sua carcaça, trocam
para uma vida nova. Então aqueles que são submissos e fiéis, eles podem produzir uma nova vida com Deus. Esse é o poder da regeneração através do Espírito Santo, como resultado da submissão e da fidelidade. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para você aprender e você ensinar os seus alunos. Existem muitas pessoas que estão inseridas na igreja, mas que ainda não se permitiram passar por esse processo da regeneração. E eles ainda utilizam certos ditados: ressuscitar a velha criatura, olha, fala tudo que você quiser, mas não mexe na minha ferida, porque senão eu vou me revelar. O que é isso? Essas pessoas, elas precisam passar pelo processo da regeneração, e para passar por esse processo, elas precisam abrir mão de muita coisa e aderir os dois comportamentos importantes para produzir uma nova vida em Cristo, que é a submissão e a fidelidade. Olha que maravilha, nós estamos ainda aqui, nem estamos na lição ainda, nós estamos ainda na introdução da nossa lição. Em terceiro lugar, a unidade entre os irmãos na igreja. Olha só, o que é a unidade? Nós estamos estudando aqui uma ciência, a unidade número 1. E olha só, isso aqui é uma ação do Espírito Santo no crente. No crente, o mesmo pensamento, a mesma adoração e o mesmo desejo. O salmista disse: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Olha, meu irmão, todos nós temos que ter esse desejo, todos nós temos que ter esse pensamento, porque nós temos que estar unidos, a igreja tem que estar unida no mesmo propósito. Então, a verdade prática está nos ensinando sobre a submissão à fidelidade, o que produz a nova vida com Deus e a unidade entre os irmãos na igreja, que é um fator importantíssimo. E em terceiro lugar, ela fala sobre o corpo de Cristo. Novamente, vamos falar sobre o corpo de Cristo, não como o corpo físico, mas como o corpo espiritual, que é a igreja. E eu digo aqui está a menção da igreja como o corpo de Cristo na terra. Os membros do corpo de Cristo devem estar conectados uns com os outros, como os membros do nosso corpo. Olha só, a nossa mão com os 5 dedos. Imagine uma pessoa que não tenha esse dedo ali. Enquanto nós estamos aqui, que podemos segurar aqui, mas se nós tirarmos esse dedo, como é que nós vamos segurar um celular, um livro, uma Bíblia? Olha só, não tem, porque a mão precisa de todos esses dedos. Assim é o corpo de Cristo. Todos nós, como membros, somos importantes. Esse dedo não é superior a esse não é superior a esse não é superior a esse não é superior a esse. Todos são importantes e um precisa do outro. Você pode fazer aí na sua classe essa dramatização para que seus alunos possam entender. Então, aqui nós tivemos essa primeira base do nossa lição, assunto, texto e a verdade prática. Aí eu coloco aqui, por exemplo, a introdução da lição. Como é que você vai introduzir a lição na sua classe, na sua igreja? Primeiro, após fazer a introdução, essa que nós fizemos agora, prepare a classe para os tópicos que vamos estudar. Você vai preparar. Você já fez essa introdução básica aqui, que eu já fiz para você. Aí depois você vai preparar. Vamos adentrar aos assuntos da nossa lição que nós vamos estar estudando. Aí você vai falar apenas os pontos, sem os subpontos, né, da lição, que é o ponto número 1, o ponto número 2 e o ponto número 3. Peça para que os alunos estejam atentos em você, pois a metodologia que vamos usar já está além da revista. Tá? Não precisa eles ficarem olhando para a revista. Chame a atenção deles para você. E alerte que o conteúdo da revista a gente deve ler em casa, estudar em casa e marcar as dúvidas que agora nós vamos estudar em classe. Amém? Então aqui está nossa introdução básica da nossa lição. Aí nós vamos interromper agora esse vídeo, porque já está chegando a 20 minutos e aí a gente vai entrar na lição propriamente dita. Que maravilha essa lição de número 10. Já já nós vamos voltar no nosso segundo tempo do nosso preparatório da lição de número 10.